Alô pessoal, meu nome é João Filho. Aqui a gente vai estar mostrando um vídeo na Pedigree Betas Brasil, como você poderia proceder na reprodução de beta. Então aqui nós trouxemos dois tipos modelos aqui de recipientes onde vocês podem estarem reproduzindo. Essa é uma bacia onde vocês podem observar, ela é uma bacia escura, tá? E aqui é um aquário onde aconselho que vocês coloquem um papel preto no fundo para que quando o macho reproduza, os ovos ele possa ver com maior facilidade. Então vocês podem observar que a nossa água ela tem uma tonalidade meio amarronzada. Por quê? Porque a gente usa essa folha, aqui na nossa região chamamos de folha de pé de amêndoa. Então o que acontece? Ela já, você pega ela madurinha do pé quando ela cai e bota para secar a sombra. Você vai ver que ela fica bem quebradiçazinha. Quando ela dessa forma, ela ajuda a proporcionar uma água amarronzada com mais facilidade. Então eu deixo essa folha aqui uma média de 2 a 3 dias, onde ela vai estar proporcionando essa cor na água, e depois você tira, joga no mato. Então essa água vai estar pronta para você tirar a reprodução. Aqui nós usamos uma garrafa PET, onde cortamos em cima e embaixo. Tá? Ela vai ficar nessa forma, por quê? Porque facilita depois que a fêmea estiver aqui, quando você tirar, ela vai mexer menos na água. Assim ela não vai ter problema com as bolhas do beta, tá certo? Então tá aqui. Os dois colocados, aqui nós colocamos duas formas para vocês verem como acondicionar o ninho. Essa é uma forma onde eu aconselho quem mora em locais muito quentes, coloque dessa forma, por quê? Porque ela vai colocar as bolhas e os ovos embaixo. E o que acontece? Não vai ter, as bolhas não vão espocar com facilidade, tá? Esse problema, já nesse modelo, você só tem um problema em relação a saber quando ou não vai estar reproduzido. Então eu aconselho você colocar meio-dia, por exemplo, os dois para se verem. Quando for no final da tarde, você tira o recipiente. Amanhã pela manhã o beta já vai estar mais acostumado com ela, então ele vai espremer na primeira manhã, você deixa mais 24 horas, está no ponto. Nessa forma aqui, você tem a facilidade de, como aqui vocês podem observar, é um saquinho plástico, só você molhar as bordas dele, ele vai ficar no cantinho pregado, ele não se move, Então o macho vai colocar as bolhas embaixo e vai reproduzir. Nessa forma você consegue ver a questão da reprodução mais sem tanta dificuldade. Você vai ver o ato exato da reprodução. E agora eu vou mostrar para vocês quando o macho e a fêmea está no ponto. O macho, quando ele está no ponto, ele faz essas bolhas em volta da garrafa ou do local onde ele estiver. Isso indica que ele está no ponto de reprodução. Ele estando dessa forma, você vai observar que ele vai dançar muito em volta da fêmea e vai bater pouco. Ele estando com esse condicionamento de bolha, ele está ideal para a reprodução. Agora eu vou mostrar para vocês, a questão de como a fêmea vai estar no ponto. A fêmea, quando ela está no ponto, você vai ver a marcação. Aqui nós temos duas fêmeas, onde vamos mostrar quando está no ponto ou não uma fêmea. Vocês podem observar que essa fêmea de baixo, ela está com a linha que a gente chama na vertical, ou seja, ela fica falhada, fica uma parte mais escura e logo após uma mais clara, mais escura, mais clara. Essa é uma fêmea que está no ponto de reprodução. Essa fêmea que foi para baixo agora, no momento, vocês podem ver que a cor lateral das escamas está contínua, não está falhada. Então essa, apesar de visualmente a gente ver que ela está bem cheia, mas ela não está totalmente no ponto, mas se colocar vai reproduzir normalmente. Mas o ideal é que ela esteja com essa marcação igual essa mais azulzinha, mais royal, tá? Você pode observar que a marcação é bem forte, a falha na lateral das escamas. É como se tivesse cor sim, cor não. Então, pessoal, aqui vocês já podem acompanhar o casal no local onde vão reproduzir. Vocês podem observar que o macho ele fica dançando de um lado para o outro, tá? Ele tá com um jeito de que não vai agredir muito a fêmea. E assim, a forma que eu trabalho é da seguinte maneira: eu deixo o casal de um dia, meio-dia, até mais ou menos 6, 7 horas da noite. Aí eu tiro o recipiente PET e junto os dois eles ficam aí para reprodução. Então o que acontece? Geralmente a produção dos betas é pela manhã. Então você já deixando meio-dia, evita que ele passe o dia inteiro o macho agredindo a fêmea. Então quando ele já vai começar meio-dia, à noite ele vai ficar num estado que ele não vai mais agredir ela. E pela manhã, se houver uma agressão maior, você vai observar que tem que retirar a fêmea se ela estiver muito machucada. Se não, você pode deixar eles à vontade, que o que vai acontecer? Ele vai espremê-la pela manhã.
Então não existe nenhum problema em você deixar pelo menos 6 horas por dia eles se olharem até ele construir um ninho. Quando ele construir o ninho, você vai ver pela manhã, não se preocupe que vai dar tudo certo. Ele vai chegar e acasalar e vai reproduzir. Tá certo? E vocês podem observar que o recipiente onde eles tiram reprodução, eu não deixo mais do que 10 centímetros de água de coluna. Por quê? Porque senão vocês vão cansar o beta quando ele desovar, porque ele vai ter um trabalho muito grande de subir e descer e assim vai prejudicar a reprodução. Tá certo? Então, pessoal, espero que tenha explicado alguma coisa para vocês, tá? E lembrando que o beta ele vai fazer a questão da reprodução embaixo desse plástico, tá bom? Desse pedacinho de plástico, entendeu? E aí o que que acontece? Quando vocês forem trabalhar com ele no horário de separação, lembrem de tirar a fêmea à noite. Por quê? Porque à noite ela vai estar no estado mais parado, então você vai baldear menos a água, tá? Metendo a mão para tirá-la do recipiente, tá certo? Pode usar. E aí, pessoal, também pode usar a questão da vasilha PRET para separá-la do macho. Pessoal, continuando a nossa matéria sobre o manejo dos betas, então vocês viram ali quando o macho está no ponto, quando a fêmea está no ponto, quando a água está boa para tirar a reprodução. Então aqui eu convido vocês a conhecer um pouco da minha criação. Vocês podem observar que aqui são os reservatórios onde eu boto as matrizes para reproduzir, tá? Aqui eu deixo essas folhas nessas bacias a média de 2 a 3 dias, onde a água vai ficar marronzinha escura, tá? Amarelada. E depois eu coloco os machos e logo após as fêmeas. Eu queria dizer para vocês que nesse recipiente, que é onde eles vão nascer, eles passam a média aqui de 15 dias, tá? Eu coloco o macho, a fêmea passa 2 dias com o macho, depois eu tiro a fêmea, no terceiro dia, quarto, os filhotes nascem. Então a partir do terceiro dia que os betas, os filhotes de beta já nasceram, é a hora que a gente começa a alimentar, tá certo? Vocês podem observar que a gente usa uma tela para cobrir as bacias de reprodução. Por quê? Porque se você deixar em céu aberto, quando você tirar o macho, vai proporcionar o nascimento de larva de mosquito, tá? Então essa larva de mosquito, eles comem os filhotes de beta. Então você tem que cobrir para evitar tanto um problema de uma doença no futuro, por causa do mosquito, uma dengue, ou por aí vai, e também para evitar que você perda filhotes. Tá certo? Então eu queria dizer para vocês que nesse recipiente os betas passam a média de 15 dias. Logo após aqui, né? Lógico que fazendo as TPAs semanais, né? Eu aqui trabalho com 2 TPAs por semana, eu tiro 50%. Vocês podem observar, ó, que eu deixo o volume de água bem abaixo do meio, porque aqui proporciona eu aumentar o nível dela até aqui e usar esse período aqui dessa faixa etária de água, tá, para mim fazer as TPAs sem nenhum problema, tá? Eu venho com a mangueirinha pequena e puxo a água, tá? Então aqui você vai fazer as TPAs, aqui passam 15 dias. Agora eu vou mostrar para vocês depois daqui para onde eles vão. Pessoal, vocês viram lá no começo quando estão ideais, ali atrás eu mostrei onde eles reproduzem, lá eles ficam 15 dias, tá? Após esses 15 dias a gente procura trazer, tá? A gente diminui o volume de água lá, traz para cá, coloca as bacias aqui para passar uma média de 4 horas, tá? Para que a água do ambiente aqui das bacias já fiquem mais propícias à água lá de dentro, já que a temperatura é diferente. Então, como eu já diminuí o volume da água na bacia e trouxe as bacias para cá, quando eu for jogar nessas bacias aqui, que já está vamos botar assim, ao relento, já pegando sol, chuva, aqui já que chove muito pouco, então o que que acontece? Antes de colocar os filhotes daquela bacia onde nasceram nessas bacias de 80 litros, tá? O que que a gente faz? A gente mistura as duas águas, a água que eles estavam lá dentro, tá? 50% e 50% com a água que estão aqui nessas bacias de 80 litros. Lógico que quando eles vierem aqui, eles já vão estar com a água preparada, a gente já colocou um pouquinho de dáfnia, tá? A água, quando a gente colocou, era transparente, tá? Não estava nessa tonalidade de cor aqui, já depois de pegar um certo sol e de você botar alimento, já que aqui eles já passaram, lá eles passam 15 dias, vêm pra cá,
Aqui a gente deixa mais 15 dias, tá? Vocês podem observar, ó, que aqui eles já estão com 30 dias de nascido. A gente vai dar uma peneirada aqui para ver se consegue pegar alguma coisa, tá? Aqui a gente coloca uma média de 2 ninhadas por bacia, tá? Nessas 2 ninhadas por bacia, aqui eles vão passar 30 dias nesse recipiente. Então vocês podem observar o tamanho, tá, dos filhotes já, ó. Eles já estão num tamanho até razoável. Aqui já estão com 30 dias de nascido. Tá certo? Logo após aqui, a gente leva para um tanque maior. Aqui, pessoal, vocês podem observar o tamanho do filhote de beta com 20 dias de nascido, tá? Aqui eles já estão com 5 dias nessa bacia, tá certo? Aqui ele vai ainda passar mais 10 dias aqui, tá? Para depois a gente jogar num tanque maior, tá certo? Então aqui esse beta já tem 20 dias de nascido, tá certo?